Um caso que chamou a atenção da sociedade trouxe indignação. Imagine desembargadores, advogados e servidores do judiciário vendendo sentenças. Diante dessa situação, em maio deste ano, a OAB Ceará, através do seu Tribunal de Ética e Disciplina, iniciou o julgamento e a punição dos advogados envolvidos. Hoje, vamos entender um pouco melhor sobre esse caso. Conosco aqui, José Damasceno Sampaio, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará. Bem-vindo, Damasceno. Obrigado, aqui estou à disposição. Obrigada a você. E Elaine Oliveira, jornalista. Bem-vinda, Elaine. Obrigada. Vamos tentar aqui esclarecer para o pessoal de casa um pouco esse tema que sempre é um pouco truncado, né? As pessoas sempre ficam tentando entender um pouco melhor, e é um tema de fato que chamou muito a atenção da sociedade, né? Que é a questão realmente a gente chama das liminares, né? Das vendas de liminares, comumente as pessoas falam dessa forma. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer, Damasceno, vamos traçar aí uma rápida linha do tempo sobre esse caso, né, em que foi chamado de Operação Expresso 150, também teve a Operação Cardume. Trace rapidamente para a gente, por favor, esse caso, para que o pessoal de casa entenda. Em verdade, o que veio a público primeiro foi o Expresso 150 em 2015. Sim. Mas já em 2013 já teve o início das investigações em relação ao Expresso Cardume, foi quem deu origem a tudo. Na Expresso Cardume, buscava-se prender os traficantes. Na Expresso 150, os advogados, serventuários, funcionários públicos e desembargadores envolvidos na soltura dos traficantes presos, que foi através da concessão de liminares pela apuração com pagamento de R$150 mil para cada liminar, nos plantões judiciários, feriados e fins de ano. Então, a linha do tempo nós poderíamos contar a partir de 2013. Porém, chegou ao conhecimento da OAB somente não foi nem com o Expresso 150. Foi com a denúncia feita pelo então secretário de Segurança Pública, Servilho Paiva, numa mensagem que mandou via WhatsApp para o então presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Gerardo Brígido. Este veio a público e divulgou o que estava acontecendo, esse esquema. Porém, sem prova de nada, sem ter absolutamente nada. Basta que ele diga que para o CNJ tomar conhecimento do caso, só foi quando nós da OAB pedimos, que na verdade o termo correto é nem pedir, requeremos, solicitamos a remessa das provas contra os advogados. O CNJ disse: nós não temos nada. E mandou investigar no Tribunal de Justiça, e daí começou a se ouvir alguém e o processo nasceu. Exatamente. Então, em maio desse ano, foi startada o início desse julgamento, né? E agora, na última semana, a gente teve aí uma coletiva de imprensa na ordem, fazendo um balanço desse primeiro momento, né? Desses um pouco mais de 3 primeiros meses. A gente tem uma matéria mostrando essa coletiva e com um pouco mais de detalhes sobre algumas coisas que aconteceram nesses 3 meses. A gente vai ver a matéria e já volta para continuar o debate, tá? Vamos lá? Em coletiva de imprensa, o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará, Damasceno Sampaio, e o secretário-geral adjunto e corregedor Fábio Timbó anunciaram o fim da primeira etapa do julgamento dos advogados envolvidos nas compras de liminares no caso Expresso 150. Ao todo, foram 13 advogados investigados. Destes, 6 já cumpriram a pena de suspensão de 90 dias e, neste segundo momento, vão responder aos processos para o julgamento de mérito, juntamente com o 7º profissional, que, embora não esteja suspenso, ainda está em julgamento. Outros 6 foram absolvidos com os processos encerrados e arquivados. As sessões que apuram o caso de compra de habeas corpus por parte dos advogados são sigilosas. Segundo o presidente do TED, Damasceno Sampaio, o julgamento dos 7 investigados vai acontecer até o final do mês de outubro. A pena definitiva para os advogados julgados pode ser a suspensão de até 12 meses do exercício profissional da advocacia ou até mesmo de exclusão dos quadros da ordem. O TED tem o direito de determinar a pena, porém, os acusados podem recorrer ao Conselho Seccional ou Federal. Havendo julgamento no Conselho Federal, volta, e havendo a confirmação de uma aplicação de pena, volta para o TED, porque o TED é o órgão competente para aplicar a pena após o trânsito em julgado administrativo do procedimento. Ok. Obrigada ao Rodrigo, que trouxe essa matéria para a gente, né, sobre a coletiva. Vamos continuar aqui. Elaine, você tinha uma questão? No caso, com relação
ao recebimento de documentos pelo CNJ, pela OAB? Como é que foi feito isso? Em que momento? Qual foi o prazo? Eu fui pessoalmente ao CNJ, falei com a corregedora, e no final de março deste ano, 2016, foi que nós conseguimos essa documentação. Já no dia 24 de maio, nós já estávamos julgando o primeiro grupo. Foi quando nós suspendemos 3 advogados. E continuo respondendo ao processo de mérito, que nós estamos na fase final de instrução. Vamos levar julgamento ainda este ano, possivelmente uma boa parte nós julgaremos agora em outubro. Tento ver se consigo julgar todos até o final do mês de outubro, mas se nada atrapalhar, nós vamos julgar todos os 7 que estão respondendo ao processo. E com isso nós concluímos essa segunda fase, que a primeira fase foi a suspensão preventiva. Damasceno, nós temos aí três situações de pessoas envolvidas. Nós temos os advogados, os desembargadores e temos os serventuários, são funcionários públicos ali que servem ao judiciário. Muita gente fica, e os outros, né? E os desembargadores e os serventuários, quem julga? Estão sendo julgados? Como é que está esse processo aí, doutor? Muito bem. Ó. A OAB tem a prerrogativa e a competência para julgar administrativamente os seus inscritos. É bom ressaltar, administrativamente, né? Não criminalmente. Não, administrativamente os seus inscritos. Quem são os inscritos da OAB? São os advogados, os estagiários e a sociedade de advogados. O CNJ julga administrativamente os membros da Justiça, do Poder Judiciário, em todas as esferas, certo? Do juiz ao ministro. E a Justiça comum, né, começa pela Federal e chega ao STJ, julga a parte criminal e patrimonial de todos os envolvidos, ou seja, dos advogados, dos magistrados, dos serventuários, de todos. Então, sim, a parte criminal e patrimonial cabe à Justiça Federal julgar. Isso está sendo encaminhado? O processo, como eu disse, a OAB está bem avante, porque a OAB já suspendeu, já condenou, nós só temos notícia de um desembargador suspenso. Então não houve julgamento de mérito. Essa questão de apuração ainda está na Polícia Federal, em fase de inquéritos, sem que haja indiciamento de nenhum envolvido. Então não houve nenhum indiciamento. Por conseguinte, nós sabemos pela documentação que há, digamos, as configurações de alguns delitos, de alguns crimes, porém até hoje a Polícia Federal não concluiu o inquérito. Eu até entendo que eles devem fazer com muito cuidado para que a coisa não fuja, digamos, da lei e que venha a ser cancelada uma medida dessa. No caso, a gente vê que teve foi muito célere, né? Foi muito rápida a questão, tanto de receber como de já começar a agir de fato, né? O senhor considera que essa rapidez nesses processos foi em decorrência do trabalho que toda a equipe se fechou em cima disso para poder conseguir com mais rapidez que isso fosse resolvido? O prazo é um pouco ágil nessa situação, porque nós não precisamos aquilatar o nível da prova. A prova é indiciária. Então, se teve 3 requisitos principais, ou seja, o fato, a repercussão e o nexo de causalidade já é o suficiente para que nós possamos suspender preventivamente. Esses fatos e as provas é que nós precisamos, com mais cuidado, apurar para efeito da pena final, que é o que nós estamos fazendo agora. Agora, eu registro que a OAB, o Conselho Seccional, tem dado apoio, isso é competência do TED, mas o Conselho Seccional tem dado todo o apoio, o presidente Marcelo tem dado todo o apoio para que nós possamos desenvolver essa tarefa. E, de fato, levar à frente de uma forma efetiva, eficaz. E com prioridade. Sim. E com prioridade para dar uma satisfação à sociedade e a todos os advogados. Porque é bom que se diga que enquanto nós não concluirmos, até que já melhorou um pouco com a suspensão, mas todos os advogados que são criminalistas e atuavam nos plantões, estavam sob suspeita. Todos. Acabava você penalizando todo mundo. Acaba penalizando indiretamente todo mundo. Então, a OAB está para defender os advogados, sim, mas ela defende muito bem os advogados quando tira do seu meio aqueles que não cumprem com as normas. Sim. Agora, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, o exemplo de um advogado que estava no processo, não teve nenhuma prova com relação a ele foi inocentado. Esse advogado, ele pode atuar, digamos assim, pensar que ele pode já continuar atuando da maneira que ele estava atuando ou não?
ele vai ter um novo processo contra ele se ele agir errado, de forma errada? Não, olha, em relação a esses fatos mesmo que já aconteceram, os advogados que foram absolvidos podem voltar a responder. Se no inquérito policial eles forem indiciados e o STJ, porque em virtude do privilégio dos desembargadores, quem julga é o STJ e não a justiça local, se o STJ resolver condená-lo criminalmente, eles vão responder administrativamente. A gente instaura novo processo e aplica a pena. E mais ainda, os que foram suspensos, se voltar a delinquir, serão suspensos novamente. Damasceno, para a gente fechar aqui o assunto, até o final do ano, até outubro, como o senhor já disse, devem estar os 13 julgados, o mérito final. Qual as penalidades que eles podem sofrer, que a OAB pode realmente aplicar? No momento, nós temos 7 respondendo a processo, né? Os 6 não estão mais respondendo. Ah, tá, então são 7. São 7. Tá, esses 7, dependendo do grau de envolvimento, eles terão a pena. Hoje, nós não sabemos que terá uma pena inferior. A pena ou é de suspensão de até 12 meses ou é de exclusão. Então, só estão previstas as 2 penas, advertência, censura, não tem mais perigo. Sim. Né? Porque o envolvimento não é ético, o envolvimento é disciplinar. E a pena para os processos disciplinares, que são os previstos do Estatuto, no artigo 34 da Lei 8.906 de 1994, é suspensão ou exclusão. Ok. Obrigada, Damasceno Sampaio, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará. Destacar aqui o papel desse tribunal, que é o tribunal de fato que trabalha muito na ordem. A gente está ali presenciando sempre o trabalho, o doutor Damasceno aí à frente do tribunal já há anos, né? E sempre em busca de estar implantando a ética, a disciplina realmente no meio da advocacia e que automaticamente reflete na sociedade, né? Nós precisamos de bons advogados, de fato, né? Perfeitamente. Muito obrigada, Damasceno, pelos esclarecimentos. Espero que o pessoal aí também tenha entendido um pouco mais desse caso. Elaine, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima, tá? E você aí, obrigada por ter ficado com a gente aqui na TV OAB. Vai lá no canal OAB CE na TV, curte a gente e até a próxima. Tchau, tchau.